E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre perseguições pelas quais a cultura brasileira vem passando. Há algum tempo, pessoal, há pouco tempo, para falar a verdade, eu gravei um vídeo e postei aqui no canal, onde eu falo um pouco sobre algumas perseguições pelas quais a cultura popular brasileira tem passado. E ali eu elenquei 3 elementos da cultura popular que estavam passando, que estão passando por perseguições. A festa de São João, as religiões de matriz africana e o carnaval. Tá? E daí eu trouxe algumas notícias e tal, dei uma comentada. Mas a verdade, pessoal, é que não é só a cultura popular que passa por perseguições no ilustríssimo, no maravilhoso Brasil do século XXI, mas também a cultura literária do nosso país. Porque existem, pessoal, alguns patriotas aqui no nosso Brasil, né? Na verdade, mais do que isso, né? É moda hoje no Brasil uma espécie de patriotismo que odeia o cinema da pátria, que odeia a literatura da pátria, que odeia a cultura popular da pátria. Em suma, que odeia o povo da pátria. E gosta o que da pátria, né? Admira o que na pátria? A pátria em si, né? A pátria como uma emanação abstrata. Basicamente só isso, né? Então aqui eu trouxe 2 notícias rapidinhas sobre tentativas de se proibir clássicos da literatura brasileira. Então, vou dar uma comentada nessas notícias aqui. Vamos lá. Pessoal, a primeira notícia que eu trago aqui para vocês é esta daqui. Livro de Jorge Amado enfrenta tentativa de censura em Santa Catarina. Entenda o caso. Ainda desse ano. A vereadora Jéssica Lemoine, não sei se assim se pronuncia, tá? Do PL de Itapoá, solicitou que Capitães da Areia seja retirado do currículo das escolas. Essa matéria aqui é de Gabriela Caputo, dia 3 de julho de 2025, tá? Lendo aqui pelo Estadão. Capitães da Areia, livro de Jorge Amado, considerado um clássico da literatura brasileira, é o mais novo alvo de um movimento de proibição de determinadas obras nas escolas. A vereadora Jéssica Lemoine, do PL de Itapoá, em Santa Catarina, solicitou que a obra seja retirada do currículo das escolas da cidade. Para ela, o livro promove a marginalização infantil, romantiza o estupro e a relação sexual entre adultos e crianças. A matéria continua, tá? A gente vem para cá. Jéssica Lemoine disse ainda que a presença de um escritor comunista como Jorge Amado no currículo escolar seria uma tentativa de infiltração da esquerda na educação. Essa parte aqui é importantíssima. Bom, aqui tem um videozinho que a tal da vereadora gravou, né, e tal. Recomendo que vocês, meus amigos, leiam a matéria inteira, mas para o presente vídeo é só isso que interessa, tá? Só o fato em si. E pessoal, assim que eu me deparei com essa notícia, eu já escrevi um textinho para postar aqui no canal, né? Está na parte de postagem, quem tem interesse pode ir lá ver, não digo nada demais, né? Mais assim uma nota de protesto, tá? Bem rápida. E assim, algumas pessoas não entenderam o porquê disso ser algo tão problemático. Então, eu quero deixar bem claro aqui, pessoal. O grande problema dessa notícia, o grande problema desse fato é o seguinte: nós temos uma autoridade pública, no caso uma vereadora, tentando censurar um clássico consagrado da literatura nacional brasileira em escolas públicas por motivos ideológicos, no caso, o anticomunismo. Este é o problema, pessoal. Em momento algum aqui está se debatendo a qualidade da obra do Jorge Amado. Não se está debatendo se o fato de Jorge Amado ser consagrado já, né, um grande escritor e tudo mais, é justo ou é injusto, tá?
E não se está debatendo também se a obra do Jorge Amado é útil para o nacionalismo ou para, né, a interpretação da identidade nacional brasileira. Tá? E eu só acrescento esse terceiro motivo porque eu sei que aqui no canal nosso público é nacionalista, beleza? Não é isso que está em discussão, tá? O problema aqui é a tentativa de censura sem qualquer debate, beleza? Este é o problema. Censura de uma obra tida, considerada, né, termo que vocês quiserem, um clássico da literatura nacional, independente de isto ser justo ou ser injusto. Beleza? Eu fui didático bastante, pessoal. Porque, pessoal, a gente tem que considerar uma coisa aqui. A obra do Jorge Amado, independente de sua qualidade, ela exerceu uma grande influência no nosso país. Beleza? Logo, desconhecer o Jorge Amado é desconhecer a literatura brasileira. Então a gente precisa conhecer o Jorge Amado. A gente precisa conhecer esses grandes nomes da literatura brasileira, independente da sua qualidade. E aqui eu vou citar um exemplo, pessoal, que é o do José de Alencar. Tá? O José de Alencar é um escritor famosíssimo no Brasil, mas ele possui diversos livros que, na melhor das hipóteses, são muito fracos. Tá? Ele seguia muitas fórmulas, abusava de retórica e tudo mais. Né? Então, assim, o José de Alencar tem livros muito fracos. E, assim, e os melhores livros do Alencar, como Lucília, Senhora e tal, ainda não chegam perto de livros realmente grandes, assim, realmente bem escritos da nossa literatura. Mas, por causa disso, o José Alencar ele tem que ser desconsiderado? É óbvio que não, pessoal. Porque o Alencar marcou uma geração. Ele é um escritor importantíssimo, independente da qualidade da sua obra. Tá? O mesmo a gente pode dizer do Jorge Amado, por mais que o Alencar tenha tido uma influência, né, ali no Império, na literatura do Império, muito maior, né, se for para comparar, tá? Os momentos históricos distintos. Mas assim, o mesmo a gente pode dizer do Jorge Amado. Tá? E é muito triste a gente pensar que querem vetar a obra dele por motivos ideológicos, que é o anticomunismo. Tá? Eu já comentei no meu texto que, ao meu ver, o anticomunismo ele é usado como um grande instrumento de emburrecimento. Tá? Um instrumento, assim, incrível de emburrecimento. Beleza? E já vem sendo usado dessa forma há mais de 150 anos. Um grande instrumento de alienação, tá? E aqui eu falo, o anticomunismo tido como um valor absoluto, abstrato, sem qualquer outra proposição para além de ser contra algo. Isso daqui é um veneno muito grande, pessoal. Tá? É um veneno muito grande. Daí tudo bem, né? Algumas pessoas, né, com um raciocínio um pouco mais simplista, pode dizer, então você está dizendo que a gente tem que gostar do comunismo, que a gente tem que ser comunista. É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. Mas o anticomunismo como valor abstrato, absoluto, sem qualquer proposição, tem sido usado como instrumento de emborrecimento. E esse caso da vereadora é o exemplo perfeito. Porque vetando Jorge Amado, a gente veta uma parte da história brasileira. E o mesmo aconteceria se a gente vetasse outros autores comunistas, como, por exemplo, Graciliano Ramos, que tem uma escrita 1 milhão de vezes superior à do Jorge Amado. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal, né? Tem um vídeo aqui no canal, onde eu comento que, ao meu ver, os 3 maiores escritores da nossa literatura, os 3 maiores romancistas da nossa literatura são Machado de Assis, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Beleza? Mas assim, se nós partirmos desse pressuposto, do pressuposto de que autores comunistas podem ou devem ser censurados. Você imagina, né? Todos nós viramos anticomunistas, o anticomunismo virou um consenso, então vamos a partir de agora censurar os autores comunistas, vamos tirar eles das escolas públicas, beleza? Opa, legal. A gente já entra no primeiro problema, que é um problema de conceitualizar o que é comunismo. Porque para essa gente anticomunista, tudo é comunista. O comunismo é um guarda-chuva gigantesco, tá? É uma abóboda, tá? Uma coisa gigante, né? E dentro desse, né, guarda-chuva do comunismo entram assim as mais variadas personalidades. Nele nós temos Marx, Engels, Che Guevara,
Stalin e tal, mas nós também temos Lula, nós temos Obama, nós temos Getúlio Vargas, nós temos Macron, nós temos Joaquim Nabuco, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas Joaquim Nabuco, lá nos tempos do Império, quando ele defendeu a abolição da escravatura e a inclusão, a integração dos ex-escravos na sociedade brasileira de maneira efetiva, ele foi chamado de comunista. Pois é, pessoal, Joaquim Nabuco foi chamado de comunista. E isso ele próprio refere na sua obra magna, O Abolicionismo. Tá? Então, até o Nabuco chegou a ser considerado comunista por essa gente. Então, a conceitualização do comunismo é muito problemática. Eu mesmo, pessoal, eu mesmo fui chamado de comunista aqui no canal. E o mais irônico é que eu fui chamado de comunista num vídeo onde eu defendo a herança portuguesa no Brasil. Olha só que coisa absurda. Ou seja, onde eu defendo a Portugalidade no Brasil. Me digam 5 comunistas hoje que defendam isso, pessoal. Mas assim, a pessoa que me chamou de comunista nesse vídeo estava tão assim, emburrecida, embrutecida, imbecilizada por causa dessa ideologia tacanha que encontrou alguma coisica que eu falei e já enxergou o comunismo ali. Pronto. E já falou. É um comunista. Tá? Já me atacou ali. E eu tenho o print, tá? Porque esses comentários, assim, muito ilustres, eu acho que eles merecem print. Eu até ia comentar os comentários, mas eu acabei não fazendo, quem sabe, né? Num vídeo posterior. Mas vejam, pessoal, nisso então da gente proibir os autores comunistas, então vamos censurar tudo de comunismo. E não ter uma conceitualização de comunista, o que vai acontecer? Vão entrar autores os mais diversos aí. Autores de esquerda como Ariano Suassuna, tá? Que é outro autor que, ao meu ver, é 1 milhão de vezes superior ao Jorge Amado, né? Pronto, seria vetado, né? E logo começaria a entrar, por exemplo, até mesmo um Machado de Assis, entrariam outros aí, tá? Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de atitude, né, mais do que de mentalidade, esse tipo de atitude é muito problemática. Por isso que ela precisa ser repudiada, pessoal. E eu trago aqui porque se refere a um clássico da literatura nacional, beleza? Bom, nessa sanha de vetar livros, proibir livros e tal, né? No caso aqui, literatura nacional, né? Conhecer o Brasil, nós temos um exemplo que é ainda melhor do que esse daqui. Esse daqui vale mais porque ele é recente, mas nós temos um de 2020, que é este daqui. Matéria do Brasil de Fato. Veto a livros nos estados revela institucionalização da censura. Em Rondônia, lista proíbe livros nas escolas. Em São Paulo, livros são proibidos em projeto nos presídios. Aqui no caso me interessa apenas Rondônia, beleza? A matéria do dia 16 de fevereiro de 2020, tá? Então, já é um caso antigo, mas é um daqueles casos que nós não podemos deixar morrer, beleza? Matéria de Caroline Oliveira. 2 casos de censura à literatura marcaram a última semana. Em Rondônia, no dia 6 de fevereiro, a Secretaria de Educação distribuiu um memorando no qual exigia que uma lista de livros fossem recolhidos das escolas por conterem conteúdos inadequados, como definiram. Depois da repercussão e dos questionamentos à decisão, o governo recuou. Óbvio que recuou, né? A lista reúne obras de alguns dos maiores, dos mais importantes autores brasileiros, como Machado de Assis, Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Coni, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues, Mário de Andrade e Rubem Fonseca. Nem o Castelo de Franz Kafka e contos de terror, de mistério e de morte de Edgar Allan Poe escaparam do veto da pasta, que está sob o comando do governador do Partido Social Liberal, PSL, o coronel Marcos Rocha. É isso aí, pessoal. Vejam só que coisa bacana, né? Quando nós começamos a vetar livros por motivos ideológicos, o negócio não termina mais. E até mesmo Machado de Assis, Euclides da Cunha, Nelson Rodrigues foram censurados. Tentaram, né?
ser censurados, digamos assim, né? Tentaram censurar esses autores. Olha que coisa interessante, né? 3 autores que não são, nem de longe, nem podem ser considerados comunistas. Olha só que coisa interessante. No caso do Machado de Assis, por exemplo, eu fico imaginando um intelectual conservador como Gustavo Corsão. O que ele acharia disso, né? Gustavo Corsão, que faz uma análise brilhante da obra machadiana no seu livro O Desconcerto do Mundo. Recomendo muito aqui para vocês. O Gustavo Corsão, ele mostra assim perfeitamente como se deu a transição de 2 fases na obra do Machado. Primeiro, uma fase bobinha, né, que é a fase do Yaya Garcia, onde o Machado de Assis ainda repetia fórmulas do romantismo, até a fase onde o Machado se torna o Machado, né, que é a obra realista dele, a fase realista dele. E o Corsão diz, né, que entre essas 2 fases, o Machado de Assis ele apreendeu o desconcerto do mundo, se tornando assim um escritor original. O que Gustavo Corsão acharia disso? Né? Machado de Assis, né, sendo vetado por um governador de direita, né? Euclides da Cunha. O pessoal não quer nem ler, não quer que as crianças, né, os jovens leiam Os Sertões, pessoal. Os Sertões. Tudo bem que para a juventude isso é um favor, né? Porque os jovens também não querem ler Os Sertões. Mas a importância dos sertões é ímpar, né? Como explicar esse período aí, né, da Primeira República, né, que alguns chamam de pré-modernismo, eu não gosto desse termo, sem considerar a obra Os Sertões, pessoal. Uma obra originalíssima, originalíssima. O Euclides da Cunha não seguiu ali nenhuma fórmula, ele foi ele mesmo escrevendo, uma coisa maravilhosa. E, é claro, Nelson Rodrigues, olha só. Eu acredito que se a gente pesquisasse aí rapidamente no YouTube, tudo bem que eu já nem assisto mais vídeo no YouTube, mas acredito que a gente pesquisar sobre Nelson Rodrigues no YouTube, por exemplo, a gente encontrar muito mais pessoas de direita do que de esquerda, apreciando a obra dele. E vejam só, um governador de direita tentando vetar Nelson Rodrigues. Apesar, pessoal, dessa notícia ser mais antiga que aquela, essa notícia mostra muito bem o que pode ser uma consequência daquele fato. Então, se começa, né, por motivos ideológicos, tentando vetar um Jorge Amado da vida, e se termina vetando um Machado de Assis da vida, um Euclides da Cunha da vida, um Nelson Rodrigues da vida. Autores que não têm relação nenhuma com a esquerda, por exemplo. Agora, pessoal, o que está realmente por trás dessas atitudes? Né? É muito mais que o anticomunismo. O anticomunismo serve como uma espécie de catalisador, mas o problema é muito mais profundo. Aqui nós temos, pessoal, no fundo, uma aversão àquilo que é brasileiro. Uma aversão à cultura nacional brasileira. Esse é o grande problema aqui. Não é simplesmente uma questão moral. O grande problema aqui é o desprezo pelo nosso país, o desprezo pela nossa identidade. Eu não quero nenhuma obra brasileira clássica sendo vetada dessa maneira. Eu acho que nós precisamos ler os nossos livros, ler a nossa literatura, ler os nossos romances, nossos poemas, para conhecer quem nós somos. E isso daqui é o produto de décadas de aculturação, pessoal. Aculturação, uma aculturação voraz, né? E essa aculturação, ela se encarna nesse tipo de atitude política. E agora, como a cerejinha do bolo, pessoal, eu vou desviar completamente do assunto, tá? Sobre literatura, não são essas 2 notícias que eu queria trazer mesmo, tá? Porque foram as 2 únicas que eu encontrei nesse sentido, graças a Deus. Mas ainda assim, precisam ser expostas, denunciadas e repudiadas, tá? Como cerejinha do bolo, só para divertir vocês, meus inscritos aqui do canal, eu gostaria de comentar essa notícia aqui. Um deputado estadual do Ceará propondo a instituição do Dia de Ação de Graças no Brasil. Simplesmente isso, pessoal. Quando eu vi isso daí, eu fiquei assim, abismado, eu dei risada. Eu falei, meu Deus, não existem limites para o rastaquerismo da política brasileira, né, dos políticos brasileiros. Não existe limite, pessoal. Não existe limite
para o nível de aculturação ao que nós chegamos. A ponto de queremos transplantar uma tradição norte-americana para o Brasil de maneira tão vira-lata. Eu vou ler aqui, pessoal, eu encontrei essa matéria aqui no Jornal Jangadeiro, 16 de outubro desse ano, tá? Então bem recente mesmo. Aqui no Facebook, tá? Porque, pelo que eu vi, a maior parte dos veículos que estavam divulgando essa notícia eram pagos, né? Então encontrei aqui de graça, beleza? Vamos dar uma lida. Inspirado na tradicional celebração norte-americana, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, do Republicanos, apresentou um projeto de lei que propõe a instituição do Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving, no Ceará. De acordo com a proposta, o Dia de Ação de Graças seria comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Segundo o deputado, a medida tem o propósito de promover a reflexão, gratidão e solidariedade entre os cearenses. Uma coisa linda, gente. Nossa, eu fico até emocionado. Além de seu significado espiritual e moral, a celebração do Dia Estadual de Ação de Graças também representa uma oportunidade para mobilizar as ações sociais, campanhas de arrecadação e atividades comunitárias em prol das pessoas mais vulneráveis, promovendo o bem-estar coletivo e o fortalecimento dos laços comunitários, afirmou o autor do texto em justificativa. Aqui a imagem da matéria. Deputado propõe projeto que cria Dia de Ação de Graças no Ceará. Você concorda? Não vou nem ler os comentários. Beleza? Nem ler os comentários, apesar de, nesse caso, imaginar que a maioria deve estar repudiando. Isso aqui, pessoal, é mais uma ilustração, né, do nosso viralatismo. Ainda que, em outra matéria que eu li, ele tenha dito que não, né, que não tem nada a ver, tal, é simplesmente, né, questão moral, espiritual e tal. Mas agora, pessoal, a gente não apenas copia, né, costumes norte-americanos, como, por exemplo, o Halloween, né, que muitos lugares aqui no Brasil fazem, e no caso do Halloween, porque a nossa geração aqui, né, da década de 80, 90, 2000, por aí, já tem memórias afetivas em relação ao Halloween, tamanha da quantidade de cultura de massa norte-americana com especiais de Halloween que a gente assistia. Agora a gente quer também transplantar o Dia de Ação de Graças para o Brasil. Olha que coisa fantástica. Ainda mais no Ceará, pessoal. O Ceará, um estado que está tomado pelo crime organizado, né? Lá com certeza não tem nenhum problema mais sério, né, para ser discutido, além da instituição do Dia de Ação de Graças. Que coisa, não, pessoal? Me faz lembrar uma senadora que está querendo fazer uma Bíblia oficial para o Brasil, né? Porque a gente não tem, de fato, nada mais importante para resolver no nosso país, que é um país que infraestruturalmente está pronto, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e, é claro, se inscreva no canal. Até a próxima!